Agora que você já sabe um pouco de como criar o esboço, vamos aprender algumas ferramentas de criação de sólido. E você vai ver que com apenas essas ferramentas é possível criar muita coisa. Vou iniciar, criar um esboço, me referenciar pela vista superior, o plano superior. Vou criar aqui um retângulo de ponto central. Definir 100 por 60, essas dimensões. Concluir o esboço. A primeira ferramenta que vamos ver, que você já viu por cima, porque tivemos que fazer para praticar os exercícios de esboço, é a ferramenta de extrusão. Ela vai adicionar perfis ou faces de esboço abertos e fechados. Vou clicar na operação de extrusão, lembrando que todas as ferramentas, as operações, ela vai aparecer na lateral no canto direito. Quando nós clicamos na operação de extrusão, ela já vai pegar o último esboço válido, ou seja, o último esboço que foi criado. Se nós tivéssemos outros, aqui nós poderíamos selecionar entre eles. Vai aparecer o ícone da ferramenta, onde podemos, através do mouse, definir o valor da extrusão e também o ângulo. Tanto aqui pela interface ou aqui pela operação, pelo tipo de operação que é a extrusão. Nós podemos definir uma direção, se é de um lado, se é dos dois lados. Posso ajustar, por exemplo, 40 para o lado de cima e o lado de baixo 50. Ou simétrico, o lado de cima tem o mesmo valor do lado de baixo. Vamos definir simétrico, 20 para cada lado e o ângulo é 0. E o tipo de operação vai ser o novo corpo, ou seja, vai criar um corpo aqui no navegador. E aqui no tipo também podemos definir como extrusão fina. Cria uma parede no encadeamento na geometria que foi feita. E nós podemos definir a espessura dessa parede, por exemplo, 3 milímetros. Mas vamos fazer o padrão aqui, que é a extrusão confirmar. Agora, um outro tipo de operação que nós podemos fazer também com a extrusão é o corte. Vou selecionar a vista frontal, clicar na operação de esboço. Eu posso selecionar a face do sólido que eu criei para desenhar o meu esboço. Vou clicar nessa face e vou criar aqui uma geometria que vamos utilizar para corte. Vou definir as cotas. Vou adicionar uma restrição aqui de ponto central para que fique totalmente restrito. Concluir. Vou na operação de extrusão, vou selecionar o encadeamento, o esboço 2, selecionando aqui a face, e no tipo de operação vou definir como corte, cortar. Tipo de extensão, eu posso selecionar aqui distância, ou seja, eu defino uma distância para outro objeto ou para todos. Eu posso inverter aqui a direção. O software já detecta que é 60 milímetros, ou seja, eu poderia digitar aqui essa distância de menos 60, ou definir todos, ou para outro objeto, ou seja, eu vou selecionar a face do lado oposto. Confirmar. Eu consigo fazer o corte. Só com a operação de extrusão já podemos fazer todos esses tipos de operação. Agora vamos ver mais uma operação, que é a operação de furação. Para criar um furo, eu só preciso ter o sólido já pronto, clicar aqui na operação de furo. Eu posso criar selecionando a face ou criando um esboço com a posição, se for mais de um furo, criando pontos e selecionar aqui então a partir de um esboço. Como é apenas um furo que vou fazer, vou selecionar a face. Referência, a posição, posso selecionar, vou selecionar aqui a vista superior para me referenciar. Seleciono uma face lateral, definir essa distância. Da outra lateral aqui também, definir essa distância.
Vou clicar novamente, porque saiu aqui na árvore de operações. Eu posso definir o tipo de furo, se é um furo simples, se é um furo com rebaixo, se é um furo escariado. Se for um furo escariado, aparece aqui as opções para que eu defina também o valor do escariado. Nós vamos definir como simples. E o tipo de rosca de furo, se é um furo com rosca, no caso vai ser um furo simples. Defino a profundidade, mas eu posso definir a extensão também, como todos. O software já calcula automaticamente, que é um furo passante. E o diâmetro da broca vai ser 16 milímetros. E confirmar. Agora reparem como ficou aqui as nossas árvores. O navegador, do lado esquerdo, temos o nosso corpo, que é o nosso sólido. Temos os esboços que foram criados, aqui o primeiro e o segundo, que foi o corte. E aqui abaixo, na linha de tempo, na timeline, temos as operações, a sequência que foi criada. E nós podemos clicar aqui nessas operações se precisar, quisermos alterar também. Vou aqui em furo, vou alterar o diâmetro para 20. Clicar novamente para um furo escariado. Definir o tipo de escariado, é um escariado 90 graus com diâmetro total de 23 milímetros. Por exemplo, o corte, podemos clicar aqui no esboço, alterar aqui a dimensão para 20. Concluir. Então, nessa aula praticamos um pouco mais do esboço, criamos a operação de extrusão, criamos um sólido, criamos operação de corte e de furação. Até a próxima aula.